Amantíssimo Deus, bondoso Pai, mais uma vez estamos gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos, Senhor, na Tua Palavra. Fale conosco, Senhor, através da mesma, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, um feliz sábado a todos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Amém. Que está aí hoje nos assistindo e também aos que estão aqui, amém? Hoje o título da nossa mensagem é Valeu a Pena? Tá, que vale a pena? Eu quero contar aqui a história de uma pessoa chamada José. E ele foi um homem fiel a Deus em todos os princípios. Como nós estamos falando nesse mês simplesmente somente de família, eu quero aqui falar sobre ele no âmbito da família e perguntar no final se valeu a pena toda a fidelidade desse homem, tanto a Deus como também aos seus princípios a respeito da família. Eu convido primeiramente a abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 14. Ele vai falar um mandamento muito importante e muito esquecido também por muitos hoje. Um mandamento importantíssimo. Um mandamento que ele pode destruir uma família por inteiro. O mandamento número 7, que nos diz o seguinte, Êxodo 20, 14, nos diz assim, não, quem que sabe? Olha, duas palavras, não adulterarás. O que significa a palavra adultério? Não adulterarás. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Jesus, uma vez, ele foi interrogado sobre muitas questões, inclusive a questão do divórcio, a questão do adultério. Em horas mais cedo, aqui na escola sabatina, a gente pôde entender e aprender que o casamento é uma instituição de Deus e é uma instituição vitalícia, que deveria durar para todo sempre. Aos olhos de Deus, o voto que a gente faz para o nosso cônjuge no altar dura para sempre. Por mais que muitas vezes as pessoas esqueçam, para Deus dura para sempre. E aí muitas pessoas questionaram Jesus em todo o seu ministério. Muitas pessoas ousaram questionar Jesus dizendo, olha, Moisés nos permitiu dar a carta de divórcio. Moisés nos permitiu fazer tal coisa. Mesmo Jesus muitas vezes dizendo, olha, permitiu por conta da dureza do vosso coração, mas não é assim que Deus fez. Jesus, mais uma vez, ele tem que agora ensinar sobre a questão do adultério. Porque, segundo muitos, o casamento ele só pode ser desfeito em duas circunstâncias. No adultério e na morte do cônjuge. No adultério ou na morte do cônjuge. Mas olha o que Jesus diz na parte do adultério, que diz assim, verso 27, Mateus 5, verso 27 em diante, diz assim, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Aonde que está escrito isso? Nos mandamentos de Deus. Jesus veio para mudar isso? Não. Jesus veio para mudar os 10 mandamentos? Não. Ele nos convida a ver o que está escrito. E ele diz, ouça o que foi dito, não adulterarás. Então muitas pessoas achavam que adultério era simplesmente o ato. Adulterou, você traiu alguém. Adulterou, você modificou o seu pensamento. Adulterou, fez isso, fez aquilo outro. Jesus fala, ouça o que foi dito, não adulterarás. Agora no verso 28 ele nos explica isso. Ele diz assim, eu porém vos digo, foi dito nos 10 mandamentos, mas agora Jesus nos diz, ele vai nos explicar o 7º mandamento, que significa, ele diz assim, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura, no coração, já adulterou com ela.
qualquer que olhar para uma mulher, ou para um homem que seja, com olhar impuro, ele já quebrantou qual mandamento? O sétimo. O sétimo. No verso 31, ele nos diz: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe a carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada também comete adultério. Diante da leitura que a gente viu, eu pergunto para vocês: é um assunto sério ou não? É um assunto sério. Preste atenção que Jesus nos disse que somente olharmos com olhar impuro, com olhar desejoso para alguém, nós já cometemos adultério. Já cometeu ali o adultério. Você já pecou, já quebrantou o sétimo mandamento. Eu escuto muitas pessoas dizendo: mas irmão, isso é impossível. Porque tem muita mulher bonita andando aí pela rua. Não tem como não olhar. Tem muito homem bonito hoje, bem arrumado. Não tem como não olhar. Jesus fala que olhar e desejar. Olhar e ter sentimento impuro. Você já adulterou. Eu vou dizer uma coisa: quando eu escuto isso de um irmão, eu fico muito triste. Eu fico triste de verdade. Eu fico triste. Eu fico triste porque eu vejo que na vida desse ser, na vida dessa pessoa que diz servir a Jesus, em algum instante, em algum momento, a sua esposa perdeu o encanto para os olhos dele. O dia que eu nunca ouvi isso de uma irmã, de uma pessoa que segue a Deus, sendo mulher, mas eu acredito que o dia que eu ouvir, eu também vou ficar muito triste em ouvir assim: ai, aquele gato, aquele lindo, aquele maravilhoso. Irmão, não tem como não olhar o homem bonito e não desejar. Eu ainda não ouvi isso de nenhuma mulher, mas eu acredito que o dia que eu ouvir, o sentimento vai ser o mesmo. Porque o que está faltando aí? O temor das coisas de Deus. O temor das coisas de Deus. Muitas vezes as pessoas falam assim: não, mas o fulano está de aliança, ele é casado. Mas quantos casados eu não vejo muitas vezes quando vê uma mulher na rua faltando quebrantar o pescoço? Adianta na vida dele um anel? Se o comportamento é de solteiro, adianta na mão da mulher um anel? Se o comportamento é de uma pessoa livre, leve, solta, desimpedida. Muitas pessoas acham assim, que elas estão num relacionamento e não pode perder a sua individualidade, está certo? Nós temos que ter a nossa individualidade, mas nós não podemos também perder de vista o princípio do casamento. E que princípio é esse? A matemática de Deus. Quando dois se tornam um. Quando dois se tornam um. Você só vai entender isso quando você se achar na situação de não querer primeiramente desagradar a Deus e nem o seu cônjuge. Os discípulos, quando ouviram Jesus dizendo isso que eu falei, eles ficaram indignados. Eles ficaram chateados.
Eles esperaram todo mundo embora para poder conversar com Jesus em particular e dizer assim: Senhor, então é melhor não casar. Senhor, se eu for casar para eu não poder separar, não dá certo isso não, Jesus. Senhor, se eu não for casar para eu não estar olhando para uma mulher bonita na rua, meu Deus, é melhor não casar. O que Jesus responde para esses irmãos que estavam ali andando 3 anos e meio com ele? Para esses cristãos, para esses adoradores de Deus, olha irmão, o que é isso? Que pensamento é esse? O que Jesus agora vai poder aconselhar para essas pessoas que pensavam assim? Ele chama os discípulos de lá e fala: não é assim. Alguns que nasceram para ser eunuco, existem pessoas que não querem ninguém na vida. E essas pessoas sofrem. As pessoas que não querem ninguém na vida, é Deus que colocou esse desejo no coração dela. Se você observar, muitas são muito mais felizes vivendo só do que em má companhia. Ah, mas agora ficou patia, ficou patio. Não é assim que a gente pensa das pessoas que não querem compromisso com ninguém? Ficou patio, ficou patitia, o cristão zonda. Jesus fala que existem pessoas que terão essas qualidades, que não irão querer ninguém. Por que essas pessoas são assim? Elas vivem só. Elas podem olhar para o homem bonito que ela quiser, para a mulher bonita que ela quiser, mas por que ela escolhe viver assim? Porque ela é feliz assim, ela quer agradar a Deus. Paulo fala em sua palavra, ele aconselha as pessoas a não casar. Aí vem as pessoas: mas como pode? Como que eu vou viver sozinha? E agora ele explica, ele diz: olha, que se você não casar, você é solteira, você pode servir o Senhor livremente. Mas se agora você é esposa, o teu desejo vai ser para o teu marido. Se agora você é marido, você vai ter que também realizar os desejos da sua esposa. E aí, não que o Senhor fica em segundo plano, mas é muito mais difícil 2 se adaptar, ou 3, 4, 5 ou os filhos, para servir ao Senhor de maneira integral, porque agora cada um tem que promover a felicidade um do outro. Então o solteiro ele tem vantagem na pregação do Evangelho. Para ele, uma caixa de sapato pode ser uma casa. Qualquer lugar, é só ele, é sozinho. Esse deveria ser o nosso sentimento, muitas vezes, em vez de zombar. Esse deveria ser o sentimento ao reconhecer muitas pessoas que escolheram viver só, porque a gente percebe que as pessoas agora têm mais oportunidade de servir a Deus. E a grande característica dessas pessoas, elas são tementes a Deus. A felicidade dela não está baseada em mulher bonita ou homem bonito. Elas são tementes a Deus. Jesus continua dizendo que há muitos, os príncipes desse mundo, os reis desse mundo, o fazem eunuco, né? Muitas pessoas eram levadas como escravo, eram castradas e depois obrigadas a cuidar ali, muitas vezes, de harém, de reis e ser servo em algum palácio. E aí Jesus menciona outro tipo de pessoa, a pessoa que não quer compromisso com ninguém, as pessoas que são obrigadas pelos reis desse mundo porque foram castradas a ser eunuco, e as pessoas que são eunuco porque querem fazer a vontade de Deus na sua vida por 100%. 100% da sua vida ela quer dedicar. É por isso que Jesus fala que existem pessoas eunucas que são pessoas dedicadas a Deus e à causa. Eu particularmente conheço algumas pessoas assim. Mulheres, às vezes as mulheres põem tanta dificuldade. Eu conheci uma mulher no Mato Grosso, ela é missionária, e ela não é casada. Ela não tem marido, ela tem um namorado e ela não quer ninguém. E ela chega numa cidade pequena, e ela chega e pede lá um local entre os irmãos para poder viver por algum tempo. E ela chega na igreja local na qual ela pede folheto, e ela trabalha 5, 6 meses, às vezes 1 ano, às vezes 2 anos, entregando folheto naquela cidade todos os dias. E conseguindo estudo bíblico e trazendo pessoas ali para a igreja na qual ela faz parte. Passado esse período da vida dela, ela volta, fica lá cuidando um pouco dos seus familiares,
convive ali, curte os seus familiares, ela ora, pede a Deus a direção e ela vai para outra cidade e continua o mesmo trabalho. Talvez você perguntar assim, irmã, por que você nunca casou? Claro, eu fiz essa pergunta. E ela disse, porque eu sozinha eu posso dedicar ao meu Deus. Eu posso estar aqui no Mato Grosso, eu posso estar lá em Roraima, eu posso estar em qualquer lugar, pregando a palavra de Deus. Irmão, Jesus está voltando. E eu não posso ficar na minha igreja sentado de braço cruzado como se esse evento não fosse acontecer. Não posso ficar de braço cruzado como esse evento não possa acontecer. Sabe? Às vezes eu fico imaginando assim, Jesus voltando na nuvem do céu e essa irmã subindo. Talvez o mundo possa chamar de solteirona, talvez o mundo possa chamar de que ficou para titia. Mas eu imagino o valor que Deus não dá para o trabalho de uma pessoa assim. Sabe, Deus nos chama para testemunhar. Deus nos chama para a gente fazer a diferença. Se você é solteiro, mas não pode olhar uma pessoa lá bonita que quer na sua casa, case. Case. Porque é melhor que ficar adulterando. Case. Aqui conta a história de um homem que posteriormente se casou, mas que teve toda a oportunidade do mundo de adulterar e trazer desgraça para a família de alguém. Mas ele resolveu não ser assim, porque ele era um homem temente a Deus. Essa pessoa se chama José. Todos nós conhecemos a história dele. Ele era filho mais querido, o mais querido lá, o filho preferido. Ele viveu uma vida muitas vezes ali, aprendendo da palavra de Deus, imagino isso, trabalhando, mas tudo aquilo estava estragando a vida dele. Um pai temente a Deus estava colocando o seu filho a perder com esse tipo de atitude. E Deus, acredito que disse assim, olha José, eu vou tomar de conta de você, eu vou te ensinar. A Bíblia relata que os seus irmãos ali queriam matar, jogaram no poço e posteriormente venderam ele como escravo. E talvez ali ele agora na carroça, sei lá, a pé, sei lá como que ele foi para o Egito. Ellen White fala que ele coloca no propósito do coração de Deus. Ele olhava para trás com saudade do lar e dos mesmos irmãos que tinham vendido ele, está agora com saudade, orando pelos seus irmãos. Mas diz que entre a viagem do poço na qual ele estava ali no fundo, até o Egito, fala que ele colocou no coração o desejo de servir a Deus. E falou, Senhor, eu não sei para que terra eu vou, ou para onde eu vou, ou para que povo estranho que eu vou. Mas eu quero colocar no meu coração o desejo de te servir. Me ajude a não te perder de vista. Conta que ele foi colocado numa feira de escravo. Conta que ele foi comprado pelo chefe lá, o Potifar, o oficial do faraó. No capítulo 39 de Gênesis, conta isso, fala que comprou José do ismaelita. Capítulo 39, verso 1. Mas olha como diz o verso 2. O verso 2 de Gênesis 39 diz assim: o Senhor era com José, que veio ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor fazia prosperar em suas mãos, logrou mercê perante ele, a quem servia. E este lhe pôs por mordomo de sua casa. Ele passou a mão tudo o que tinha. E desde que fizera mordomo da sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava em tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Valeu a pena ele colocar ali naquela viagem o desejo de servir a Deus? Então ele agora sai da posição
de escravo, ele continuou escravo, tá? Mas eu quero que vocês entendam que tirou ele do trabalho braçal, mesmo sabendo que tudo que ele punha a mão era uma bênção. Mesmo sabendo que tudo que ele fazia era abençoado com Deus, ele trouxe agora José para dentro de casa e fez com que José fosse o administrador de tudo o que ele tinha. Talvez José possa ser ingrato, não. Porque ele agora administrava tudo, mas ele não era um homem livre. Ele não era um homem livre, mas ele agora era o administrador de tudo. E o mesmo zelo que ele tinha quando ele estava trabalhando lá no campo, agora ele também tinha na administração do lar do seu Senhor. Por quê? Ele colocou o desejo de servir a Deus. E isso refletia em tudo que ele fazia. O desejo de servir a Deus vai fazer com que você reflita em tudo o que você fizer. Se você quiser ser um bom marido, se você colocar ali, se você refletir, se o teu desejo for de servir a Deus, nada vai te impedir. Se você quer ser uma boa esposa, se você colocar primeiro o desejo de servir a Deus, nada vai te impedir. Você quer ser um bom filho ou uma boa filha? Se você primeiro colocar o desejo de servir a Deus, eu garanto para você, nada vai te impedir. Mas ao mesmo tempo, isso não quer dizer que não vai existir a dificuldade. Isso não quer dizer que os momentos difíceis não existirão. Mas são justamente nesses momentos difíceis é que você vai provar o Deus que você serve. No verso 6, fala assim: Potifar, tudo o que tinha, confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, nem do pão com que se alimentava. José era formoso e de porte aparência. Verso 7 fala: Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor lhe pôs os olhos em José e lhe disse: Deita comigo. Deita comigo. Depois que ele teve essa ascensão, depois que ele teve, né, esse status, depois que agora eu imagino, tirando a roupa de serviçal, de trabalho pesado, agora com a roupa administrativa, uma roupa melhor, uma roupa bonita, limpo, formoso. Conta a Bíblia que ele agora começou, ele era bonito. Conta agora a Bíblia que ele começou a chamar a atenção da esposa de seu Senhor. Até o ponto dela chegar e dizer o quê? Deita comigo. Você acha que a mulher do Potifar era bonita? Eu imagino que devia ser uma mulher linda. Quando a gente olha a história do Egito, de como as mulheres ricas, as princesas, eram tratadas, você percebe, só para você ter uma ideia, muitos tratamentos de beleza demoravam-se muitas vezes anos e anos. Eu imagino que talvez fosse uma mulher bonita, uma mulher cheirosa, uma mulher bem vestida. Eu imagino tudo isso. Eu imagino tudo isso. E às vezes eu fico pensando que José, ele teve uma oportunidade que muitos hoje querem. De se envolver numa relação extraconjugal com a mulher, por exemplo, financeiramente bem sucedida. Hoje eu vejo o mundo aí clamando por uma oportunidade dessa. Talvez se fosse uma história de internet hoje, você veria nos comentários: esse José é bobo, se fosse eu não perdi a oportunidade. Talvez você fosse ouvir isso. Se fosse hoje na atualidade, nos YouTube, talvez muitas vezes o José podia ser chamado de bobo, porque ele dizia: eu nunca tive uma oportunidade dessa. Se eu tivesse uma oportunidade dessa. Talvez para muitos cristãos, uma oportunidade dessa, ele deixaria até a esposa atual.
Talvez para muitas pessoas que se dizem cristãs, ele abandonaria até a sua família por uma oportunidade dessa. Por quê? O que falta? O temor de Deus. Por que as pessoas falariam isso na internet se fosse assim? O temor de Deus. O que José disse para ela? O que José disse para ela? Verso 8 diz assim: ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: teme por mordomo do seu senhor e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem passado ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, pois é a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele achou o quê? Que era uma desonestidade. E pelo temor do Senhor, ele não faria. Ele até fala para ela: como eu poderia pecar contra o teu marido, sendo que ele tem sido tão bom comigo? Ele tem deixado eu ser o mordomo, ele tem deixado eu administrar os seus bens. Olha, ele não sabe nem de onde vem o pão que ele come, porque ele confia tanto em mim, que eu hoje administro tudo. Como posso eu ser um traíra? Como posso eu fazer isso com uma pessoa que faz isso comigo? E agora ela fala, e outra? Olha, sei lá, a Bíblia não menciona muito o nome dela, eu ainda não vi. Só chama a mulher de Potifar. E ele fala: como pecaria eu contra Deus? Como eu pecaria contra o meu Deus? Como eu cometeria um pecado tão grande quanto esse? Como pode? Sabe, irmãos? Jesus, ele aqui nos ajuda a refletir se o céu vale a pena ou não. Você, marido que está nos assistindo, você, marido que está aqui, imagina se você tivesse o mesmo pensamento desse homem. Você teria coragem de olhar para a mulher na rua e desejar? Ou quebrar o pescoço quando vê se ela passando assim, olhando até o ponto de quebrar o pescoço? Se você tivesse o mesmo temor a Deus que esse homem aqui tem. Você, esposa, que está me ouvindo, você que namora, seja homem ou mulher, que está assistindo, você que está aqui. Se você tivesse o mesmo temor de José, você olharia sequer para uma pessoa lá na rua dizendo assim: olha que lindo, ai na minha casa? Se você tivesse temor de Deus, você pensaria assim. Hoje, o mundo falta o temor de Deus. Se a pessoa bem pensasse assim, olhasse para sua companheira ou seu companheiro e pensasse assim: poxa, eu estou olhando para aquela pessoa ali, mas eu sei que só o meu pensamento de olhar e desejar, se a minha esposa, se o meu esposo soubesse, eu deixaria ele triste. Você olharia para a pessoa com os mesmos olhos. Hoje, a gente vive num mundo tão mal, que muitas vezes você dá um bom dia para alguém, pode ser interpretado como uma cantada. Talvez você, mulher que passe, der um bom dia para alguém, para um rapaz, ele já pode pensar: essa mulher está afim de mim, porque ela me dá bom dia todo dia. Esse cara só pode estar afim de mim, porque ele me dá bom dia todo dia. José, acredito que era uma pessoa muito educada, muito cortês, e com o passar do dia a dia, a forma com que ele fazia de temer a Deus chamou a atenção daquela pessoa. Quantos casamentos em muitas igrejas estão sendo desmanchados por falta do temor de Deus? Quantos irmãos têm abandonado as suas esposas? Quantas irmãs têm abandonado seu marido por uma aventura? Por faltas de um temor verdadeiro e genuíno a Deus e às coisas de Deus? Quantas pessoas têm brincado com o casamento? Quantas pessoas têm brincado com a instituição de Deus,
dizendo, tá bom, se não tá bom, eu arrumo outra mulher, eu me separo, eu caso aqui, eu caso ali, por falta do temor de Deus. Os discípulos, quando ouviram Jesus dizendo isso, eles ficaram tremendamente preocupados. E disseram, aí não dá para casar. Se eu for casar, Senhor, for viver com a mesma mulher a vida inteira, eu prefiro não casar. Talvez tenha sido esse o pensamento deles. Ah, Senhor, quem que pode viver nessa condição de não poder casar? Como pode? Aqui está um homem que teve a oportunidade de, quem sabe, ter a mulher egípcia mais bonita nos seus braços. Mas por falta ou por falta de temor da vida dela, ela se aproximou dele, mas por um grande temor que ele tinha a Deus, isso impediu que ele pecasse. E você acha que ela desistiu de primeira? No verso 10 fala assim, falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes na mão dela, saiu fugindo de casa. Vendo ela que fugira para fora, mas havia deixado as vestes na mão dela, chamou-o pelos homens de sua casa e lhe disse, vede, trouxeram meu marido aqui, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. E ouvindo ele a voz que se levantara, gritaram e saiu correndo, e deixou as suas vestes ao meu lado. Saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que o seu senhor tornou a casa. Quantos dias José dizia não para ela na semana? Todos. 7. 7 dias da semana José estava dizendo, olha, não. Até um determinado momento que ela armou o quê? Uma cilada, uma armadilha. Mas ela estava pensando em acusar José? Não, ela estava pensando que daria certo a ideia dela, né? Se tivesse só os dois sozinhos. Mas conta a Bíblia que ele saiu correndo. Quando ele viu que era cilada, o que ele fez? Se mandou. Ele se mandou. Muitos não querem se mandar, muitos aproveitariam, né, a situação. Mas conta aqui que ele saiu correndo, ele se mandou. Ele foi acusado daquilo que ele não fez. A verdade é assim que acontece. Na verdade, você é acusado daquilo que você não faz. Ele podia ser morto ou não podia ser morto? Podia ser morto. Se fosse no nosso caso hoje, por exemplo, fosse no nosso caso de hoje, e ele fosse acusado de ter ali estrupado ela, o que aconteceria com ele? Ele iria preso, né? Chegando lá no presídio, as pessoas não gostam de estrupadores, ou seria morto lá, ou faria a mesma coisa que supostamente, né, o estrupador faz. No Egito ele podia ser morto. Mas por providência de Deus, e por eles terem temor a Deus, o que aconteceu com ele? Ele foi preso. Mas não aconteceu nada. Ele ficou preso, mas não morreu. Talvez ele fica dizendo assim, para o seu Senhor, dizendo, olha, eu sou inocente. Talvez o seu Senhor acreditasse mais em José e não pudesse tomar nenhuma atitude para não contrariar quem? A sua esposa. Mas José foi fiel. O restante da história a gente já conhece. Ele passou alguns anos preso. Posteriormente, né, foi preso lá junto lá o copeiro e o padeiro. Ele interpretou o sonho.
José continuou sendo uma bênção na prisão, ele não ficou questionando, se queixando, ele não ficou lá indignado por Deus, porque eu estou inocente, eu estou preso aqui, o Senhor me deixa nessa circunstância. Não, ele continuou temente a Deus. Continuou um servo temente a Deus. E Deus o abençoou. A ponto de agora até o governador, até o faraó, o fazê-lo governador. Capítulo 41, verso 37 em diante, fala assim: o conselho foi agradável ao faraó e a todos os seus oficiais. Disse o faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Disse faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais a faraó José: vê, eis que faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então o faraó tirou o seu anel de sinete na mão e pôs na mão de José, e fez vestir roupas de linho fino, e pôs ao pescoço um colar de ouro, e fez-o seguir o seu carro, e clamavam diante dele, e inclinavam-se. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda a faraó a José: eu sou o faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levanta a mão ou pé, e em toda a terra do Egito. E a José chamou o faraó de Zefenate Paneia, e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. José, da idade de 30 anos, quando se apresentou ao faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Eu pergunto para vocês, valeu a pena José ser fiel ou não? Valeu. Valeu. Ele começou governando a casa de Potifar. Posteriormente, continuou governando quem? O Egito todo. Mas preste atenção porque isso foi possível. Porque ele conseguiu se governar. Quando você consegue se governar, quando você consegue ser senhor de si, quando você consegue vencer as tentações através do sangue de Jesus, quando você consegue se dominar, as chances de sucesso na tua vida são muito grandes. As chances de sucesso são muito grandes. E você vai perceber que no final vai valer a pena. No final, quando Jesus voltar e vir te buscar, vai valer a pena. Se você for uma pessoa temente a Deus, vai valer a pena. Vai valer a pena a tua vida. Vai valer a pena a tua existência. Vai valer a pena o teu relacionamento. Vai valer a pena a tua criação dos teus filhos. Porque você vai entender o que a Bíblia já fala, que o temor a Deus é o quê? Princípio da sabedoria. Por que é o princípio da sabedoria? Por que não é a sabedoria inteira? O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Por que a Bíblia fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria? Porque tudo se inicia, meu querido irmão, com o temor a Deus. Se você teme a Deus, você vai ter quantos deuses? Pelo mandamento. Se você teme a Deus, você vai fazer imagem de alguma coisa? Não. Você vai dizer o nome de Deus em vão? Você vai guardar um outro dia na qual Ele não mandou? Você vai desonrar os seus pais? Você vai roubar se você tiver temor a Deus? Você vai adulterar, que foi o mandamento na qual a gente falou hoje? Se você tiver temor a Deus, Deus vai te dar força suficiente para você ser uma pessoa diferente no mundo que a gente vive. Amém, glória a Deus. E aí o diabo não vai ter força na tua vida para destruir a sua família. O diabo não vai ter força na tua vida para destruir a criação que Deus quer que você dê para os seus filhos. Deus vai te fortalecer. E você vai ser uma pessoa que vai saber fazer as escolhas certas. A gente pôde hoje estudar na Bíblia que nós devemos ter algumas escolhas. Praticamente Deus quer que
brote no nosso coração os frutos do Espírito. Mas como os frutos do Espírito vão brotar no nosso coração se a gente não tiver temor a Deus? Deus nos faz esse convite hoje, da gente temer a Deus e dar-lhe glória. O que isso lembra? Qual é a primeira mensagem angélica, meu querido irmão, do Apocalipse 14? O que isso não lembra? Temor a Deus é o princípio de sabedoria. Temer a Deus e dar-lhe glória. O que isso não lembra? As mensagens que devemos dar ao mundo. Falar que a gente teme a Deus, qualquer um de nós pode falar. Mas provar através da nossa existência, esse é o nosso desafio. Então que Deus nos ajude, para que possamos provar, como José fez. Ele foi testado e aprovado, que era um homem valente, um homem temente a Deus. Por isso que Deus o abençoou. O dia que eu e você fomos testados e aprovados, Deus vai mostrar para o mundo inteiro o nosso valor. Ele vai poder dizer assim: olha, aqui são os meus servos, eles me temem, eles desviam do mal. E aí você vai ter a sua recompensa, que é a vida eterna para todos sempre, com Cristo Jesus. Amém? Amém. Que Deus ajude a entender que vale a pena servir a Deus. Amém. Oremos. Pai querido e bondoso, muito obrigado, Senhor. Que nós possamos ser como José, tão fiel, Senhor, a Ti, como a bússola é ao polo. Nos ajude, Senhor, a olharmos somente para a frente, não desviar o nosso olhar nem para a esquerda, nem para a direita, Senhor. Para olhar, Senhor, e fazer somente aquilo que Te agrada. Nos ajude, Senhor, a ser bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons cidadãos, Senhor, desse mundo, para que a gente possa fazer a Tua vontade. Com isso, dar um testemunho fiel e verdadeiro, Senhor, daquilo que o Senhor deseja. Pai, perdoa os nossos pecados, fortalece a nossa fé em Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém.